A paz do Senhor, professores, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Deise, congrego no Jardim do Estádio e sou a comentarista da revista deste trimestre. Nesta aula, vamos continuar aprendendo sobre oração, desta vez baseados no quarto pedido da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. De início, sugiro pensarmos em mais uma forma para promover o tema desta lição, desta aula. Que tal compartilharmos com os nossos alunos posts de páginas cristãs nas mídias sociais que comentam o tema da próxima semana? Esta pode ser uma ótima forma de complementar o convite que fazemos durante a semana lá no grupo do WhatsApp para que eles venham para o domingo de manhã. Enriquecemos assim o convite e também já fazemos com que o assunto do domingo pela manhã já esteja levando eles à reflexão, a pensar sobre o que a palavra de Deus vai nos ensinar nesta aula. Então é uma oportunidade para levá-los a pensar no assunto. E por último também é um ótimo jeito de estimulá-los a seguir páginas cristãs no Instagram, por exemplo. Infelizmente tem muito conteúdo prejudicial e contrário à palavra do Senhor. Mas graças a Deus temos muitas páginas também e muito conteúdo bíblico de qualidade sendo compartilhado no Instagram, por exemplo. Então, podemos sim aproveitar desses conteúdos para compartilhar com os nossos alunos e também para atraí-los para que possam seguir essas páginas e consumir esse conteúdo de qualidade enriquecido com a sabedoria do Senhor. Então, sugiro aí para que os posts das mídias sociais sejam mais uma ferramenta para complementar o convite para a aula do próximo domingo e também para enriquecer e ajudá-los a pensar, a refletir sobre a palavra de Deus, não apenas no domingo pela manhã, mas por toda a semana que antecede a aula. Espero que nós possamos aproveitar bem essas ferramentas e esses conteúdos para levar os nossos jovens para mais perto da palavra de Deus. Vamos começar então a nossa 7ª aula deste trimestre. Sugiro começarmos com as leituras bíblicas, que são importantes e fundamentais para tudo que nós vamos aprender aqui nessa lição. A primeira leitura fica no Salmo 104, citado aqui no texto-chave, no versículo 27. Mas todo o salmo é um salmo lindo, que descreve o cuidado do nosso Deus para sustentar a criação. Não apenas os seres humanos, mas também os animais e até as plantas. Então eu sugiro que nós façamos essa leitura completa do Salmo 104, inclusive para contextualizar os nossos alunos do versículo aqui, do trecho do versículo 27 no texto-chave. Então, façam a leitura de todo o Salmo. É um Salmo lindo, com a descrição aí detalhada, minuciosa, cuidadosa do nosso Deus, de como Ele sustenta e provê todas as coisas na criação. Também temos aqui a leitura bíblica no capítulo 16 de Êxodo. Temos aqui na revista alguns versículos, mas sugiro fazer também a leitura completa do capítulo, que tem 36 versículos. Então, é um episódio da história de Israel no deserto e que vai nos dar exemplo do sustento que o Senhor tem à nossa disposição. Então, capítulo 16 de Êxodo também é uma leitura importante para nos prepararmos para a aula do próximo domingo. Temos aqui também um outro trecho importante para ler, que é o capítulo 6 de Mateus. O cuidado de Deus, o trecho ali em que o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, explica, o sustento do nosso
Deus a respeito das aves e também do nosso. E no capítulo 6, a palavra do Senhor também vai falar sobre o cuidado, né, que nós precisamos ter para não nos apegar muito aos tesouros da terra. Então, o capítulo 6 de Mateus também é uma leitura importante para nós fazermos e nos prepararmos para a aula do próximo domingo, da lição 7. Então, capítulo 6 de Mateus também é aí um capítulo importante, um trecho importante da Bíblia que vai nos ajudar a nos preparar melhor. Inclusive porque vai nos levar aí a pensar também em outro aspecto que acho importante levarmos para a aula do próximo domingo, que é o contexto político e econômico que estamos vivendo no tempo presente. Estamos aqui em agosto de 2025, no momento em que o governo americano está aí impondo taxas para o governo brasileiro, e isso tem nos trazido muitas incertezas econômicas, né, de instabilidade financeira para todo o país. E isso nos impacta aí muito provavelmente nos nossos empregos, né, na nossa estabilidade financeira. De muitos de nós pode nos preocupar a respeito do sustento, né, das nossas famílias, das nossas contas, da nossa faculdade, né, a continuidade do nosso emprego, do nosso trabalho. Então vejam só, todo esse contexto, esse cenário atual, tanto político quanto econômico, tem aí nos levado a certas tensões. Então, não coincidentemente, chegamos a essa lição, a lição 7, ao quarto pedido da oração do Pai Nosso, que vai falar do cuidado do nosso Deus a respeito das nossas necessidades, né? Das nossas carências físicas, né? De sustento, de alimento e tudo mais. Então, vejam só que esse contexto, como eu disse mais uma vez, né? Político, social, econômico, é também um cenário, um pano de fundo para nós olharmos para a palavra de Deus e para nós ensinarmos os nossos jovens a olhar para esse momento, né? Para além ali da aula da escola dominical, com as lentes da palavra do Senhor. Então, acho importante nós resgatarmos isso na nossa aula do próximo domingo, para que os nossos alunos possam pensar em tudo que acontece ao nosso redor com as lentes da palavra do Senhor, para fazermos link, inclusive, para que nós possamos desenvolver nos nossos jovens e adolescentes esse olhar para a realidade com base na palavra de Deus, que apesar de ser uma palavra escrita há séculos, milênios atrás, mais uma vez repetimos aqui, a palavra do Senhor é eterna. Então, do mesmo jeito que o povo de Israel, muitos anos atrás, precisou da providência do Senhor para ter pão, né? Para ter ali o sustento do dia a dia, nós aqui em 2025 estamos em meio a uma crise que também nos leva aí a tensões, a incertezas. Então nós precisamos recorrer ao nosso provedor, que é o nosso Deus. Então, olhar para todo esse contexto ao nosso redor com as lentes da palavra de Deus é o que vai nos garantir um coração sossegado e um estilo de vida baseados na verdade e na bondade do nosso Deus. Amém? Vamos lá então, vamos começar. Na introdução da revista, nós colocamos aí uma teoria ligada à administração, que é a categorização das necessidades humanas. Então, a necessidade básica humana, uma delas é a alimentação, que está ligada aí à nossa carência, às nossas necessidades fisiológicas. É indispensável que nós nos alimentemos e nos alimentemos bem para que possamos ter uma vida digna e confortável. Então, é uma necessidade básica e primordial a nossa alimentação. E aí, quando nós olhamos para isso, nós pensamos
Olha, o nosso Deus já tinha pensado nisso, né? O psicólogo ali, o Maslow já tinha pensado nisso em 1950, mas o nosso Deus já tinha, né, nos ensinado sobre isso desde sempre. Então, esse cuidado, né, a respeito da nossa sobrevivência, o Senhor Jesus já tinha falado sobre isso lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, por exemplo. Então, aqui no Salmo 104, o Senhor já tinha usado o salmista para nos mostrar que o Senhor cuida de nós nas coisas mais básicas. E aí nós já estamos falando do primeiro tópico da lição. O Senhor cuida de nós naquilo que é mais básico, né? Então, às vezes nós podemos nos confundir até, né? Achando que o nosso Deus é um Deus de milagres grandiosos, né? Maravilhas. Mas o nosso Deus também é aquele que opera o básico, o corriqueiro, o rotineiro. Então, isso também nos confronta, mas isso também nos conforta. Nos confronta porque o Senhor não quer de nós nenhuma ambição para além do que é o básico, né? Então, o Senhor não nos ensina a orar por luxo, por riqueza, por coisas grandiosas, mas o Senhor também nos conforta porque Ele diz, olha, mesmo o seu pãozinho pela manhã também depende da minha providência e eu estou disposto a te abençoar e prover cada uma dessas necessidades básicas. Apesar de básicas e aparentemente pequenas e simples, eu ainda assim, como seu Deus e como seu Pai, eu me importo com elas e supro cada uma delas na sua vida e no seu dia a dia. Então, quando nós vemos aí que o nosso Deus é um Deus que nos ensina a orar pelo básico, Ele está nos confrontando para que o nosso coração não seja cobiçoso para coisas luxuosas, mas também Ele está nos ensinando que nos detalhes do dia a dia, Ele tem o seu olhar cuidadoso sobre nós. Então, o nosso relacionamento paternal com Deus, colocamos aqui na lição, né? O nosso relacionamento paternal com o nosso Deus assegura o suprimento das nossas necessidades. Porque o nosso Deus, como Pai, é um Pai provedor. É um Pai que supre as nossas carências. E isso é um conforto para nós. E isso é uma palavra de esperança. E é sobre essa esperança, sobre viver essa esperança na provisão de Deus, que estamos aprendendo nessa lição. E essa provisão de Deus é uma provisão que se baseia na sua fidelidade, que nós chegamos a entendê-la no segundo tópico, em que nós destacamos duas características, né, nesse pedido. Porque nós falamos, Senhor, o pão nosso de cada dia, e aí a frase termina dizendo, nos dai hoje. Então nós temos aí dois aspectos de tempo, né? O cada dia, que indica constância, e nós temos também o hoje, que indica o agora, o já. Então nós temos a constância, mas temos também a urgência, o agora. Ou seja, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é aquele que conhece o nosso presente, ou seja, o nosso hoje, o nosso já, mas Ele garante também o nosso futuro, ou seja, o nosso cada dia. É o hoje, é amanhã, é depois de amanhã, a cada dia, o pão de cada dia, o pão que o Senhor nos garante dar no futuro, Ele já nos provê para hoje. Então nós estamos falando aí da fidelidade de Deus e estamos falando da nossa necessidade de depender dele. Então são dois aspectos importantes no nosso relacionamento com Deus. E aí nós colocamos aqui na lição, né? Rogamos que Ele nos dê hoje o pão de cada dia, conscientes da urgência dessa necessidade, mas também confiantes e descansados
de que podemos viver um dia de cada vez. E aí fazemos um link com Mateus capítulo 6, quando o Senhor vai falar ali a respeito de não andarmos ansiosos. Por isso que é importante fazermos a leitura do capítulo 6 de Mateus para ministrarmos essa aula, ok? Então vejam aí que há vários links, né, que nós estamos fazendo em diferentes trechos da palavra de Deus na lição 7. Mas o cada dia e o hoje, nesse pedido da oração do Pai Nosso, vai nos ensinar aí que podemos viver um dia de cada vez, confiantes de que o nosso futuro já está garantido e cuidado pelo nosso Deus Pai. E aí nós temos o exemplo do episódio do maná, em Êxodo, capítulo 16. Chegamos então ao terceiro tópico da lição. Como sempre, Deus não perdeu a oportunidade de ensinar o povo o estilo de vida apropriado para aqueles que são seus filhos. Então, nesse episódio, Israel está desesperado porque a comida que eles trouxeram do Egito acabou. E quando essa comida acaba, eles chegam para Moisés preocupadíssimos, reclamando, murmurando, e aí Moisés precisa encontrar ali uma solução, mas não precisava se preocupar, porque o nosso Deus já havia pensado em tudo. Então é disso que esse tópico vai falar, e é sobre isso que o capítulo 16 de Êxodo está nos ensinando. O Senhor já sabia como resolver esse problema antes mesmo dele chegar e acontecer. Então o Senhor já sabia como ia prover a comida, a alimentação, as refeições do povo no deserto. E quando chega esse momento, o Senhor descreve como vai fazer para que eles sejam alimentados. E aí nós chegamos aos versículos, entre os versículos 13, a partir do versículo 13 do capítulo 16. Aqui na lição, nós elencamos em 3 tópicos essa descrição que o nosso Deus fez de como deveria e como foi essa alimentação do povo no deserto. Então, nós colocamos aqui em 3 tópicos. Primeiro, o Senhor disse ali, né? Explicou que o alimento viria do céu, né? Viria em porções diárias e viria em quantidade apropriada. Ou seja, é um bom exemplo de que nos momentos de crise que nós vivemos, Deus sempre tem uma providência, e uma providência que também nos leva a aprender. O Senhor tem um jeito sempre pedagógico de operar as suas maravilhas e operar a sua vontade. Mesmo os milagres do nosso Deus têm ali um ensino, tem a sua pedagogia para nos ajudar a nos fazer crescer como seus filhos. Então aqui no primeiro tópico, no tópico A, falando sobre que essa alimentação vinha do céu, era para nos ensinar que não haveria outra fonte de provisão que não o nosso próprio Senhor. Veio do céu para deixar claro que viria do nosso Deus e de nenhuma outra fonte, de nenhum outro lugar. Essa alimentação também viria por porções diárias, e a ordem era que não guardassem para o dia seguinte. O que se acumulasse se estragava. Então, temos aí a pedagogia de Deus nos ensinando de viver um dia de cada vez, não andar ansiosos pelo dia seguinte, porque a cada dia basta o seu mal. Então, ali, essas porções diárias que o Senhor determinou para o povo de Israel a respeito do maná, era para ensiná-los a não viver de forma autossuficiente,
né? Não, é para hoje. O de amanhã você vai precisar depender de mim, confiar em mim e saber que não vai depender de você, mas vai depender de mim. Amanhã, o pão de amanhã. Então, o Senhor, por meio dessas porções diárias, estava ali confrontando, né, a autossuficiência do povo. E aí, por último, o tópico C vai falar da quantidade apropriada. O nosso Deus é tão organizado, não é? O nosso Deus é tão ordeiro. Então, o Senhor sabia, para aqueles que tinham uma família maior, a porção era maior. Aqueles que a família era menor, a porção era menor. E aí não faltou, né? Para quem comia menos, ou seja, o Senhor mandou menos porque a família era menor, e nem o Senhor mandou muito mais para quem a família era maior. Todo mundo comeu o suficiente para a sua necessidade. Mais uma vez, o Senhor revelando para nós o seu cuidado individual, particular, o quanto o Senhor conhece cada um de nós e cada uma das nossas necessidades. Então, olha quanta sabedoria do nosso Deus, olha quanto dele, né? Ele se revelou aqui nesse trecho de Êxodo capítulo 16. E olha só o quanto o capítulo 16 de Êxodo tem link com Mateus capítulo 6. Olha só como a palavra de Deus, ela não está desconectada, né? O tempo não descaracteriza a palavra do Senhor, porque a sua palavra é eterna. Então, mesmo em momentos tão diferentes, a palavra do Senhor continua tendo significado e sentido para nós. Vamos chegando então aos dois últimos tópicos da nossa lição. Dessa vez, vamos enfatizar o valor da palavra de Deus para além do valor do pão nosso de cada dia. Então, a palavra do Senhor é que é a garantia do nosso sustento. Então, nós precisamos confiar muito mais na palavra do Senhor do que nas posses ou naquilo que Ele mesmo pode nos dar. Porque é muito mais importante termos fé no abençoador do que nas bênçãos. Então, precisamos assim aprender e ensinar os nossos jovens e adolescentes de que, apesar de todas as conquistas, de todas as coisas que o Senhor pode nos proporcionar de forma financeira, material e física, muito mais importante é crermos na sua palavra. É porque o Senhor faz, é porque o Senhor falou, é porque o Senhor nos garantiu, ali mesmo em Mateus capítulo 6, que o Senhor nos garantiu o que comer, o que beber, o que vestir. É baseados nisso, nessa garantia, que nós podemos descansar que o pão nosso de cada dia sempre nos será dado hoje. Então, é a palavra de Deus a nossa garantia. Ainda que as posses, né, os bens, a nossa própria estabilidade financeira estremeça, né, nós deixemos de ter essa estabilidade, ou seja, crises nos alcancem, nós precisamos continuar confiando na palavra de Deus. Porque é o cuidado de Deus. Ainda que os bens e as posses materiais nos faltem, a palavra do Senhor não nos deixará decepcionados, né? Não nos deixará mendigar o pão. Então, o Senhor é aquele que sustenta, que garante o nosso futuro, que supre as nossas necessidades. Então, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor sejam negativas, né? Nós podemos e devemos confiar que o Senhor nos dará o pão de cada dia hoje. E por que podemos confiar nisso? Porque a sua palavra nos garante. E aí nós chegamos no último tópico, em que a gente cita todo o cuidado de Deus no Salmo 104.
O Salmo 104 vai falar desse cuidado do Senhor de sustentar. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ele também se importa em sustentá-las, em fazê-las subsistir. Então, se o Senhor garante e cuida de toda a criação, dos animais, das plantas, né? E aí a gente também faz um link mais uma vez no que Jesus ensinou lá em Mateus 6, em que ele compara, né, o cuidado do Senhor com os pardais, com o cuidado que ele tem conosco. Então, esse mesmo comparativo no Salmo 104 nós também vemos. E aí é esse cuidado que deve nos tranquilizar, acalmar o nosso coração e nos encher de esperança de que o Deus que cuida dos peixes nos mares, como o Salmo 104, 27 fala, ou o mesmo Deus que cuida dos pássaros, lá em Mateus capítulo 6, é o Deus que é o nosso Pai e que cuida de nós. Então, nós colocamos aqui algumas perguntas para finalizar, né? Se seres irracionais esperam do Senhor o seu sustento, como os peixes e os pássaros, não dependeremos nós do nosso Pai Celestial? Então, nós precisamos entender. E foi isso que Jesus quis dizer ali também em Mateus capítulo 6. Olha, se os animais dependem e descansam, por que vocês não descansam? Por que vocês andam ansiosos, né? Então, nós colocamos aqui algumas perguntas. Nós que conhecemos a grandeza de Deus e experimentamos o seu amor, não vamos aguardar a sua provisão no tempo certo? Vamos nos desesperar? Vamos desconfiar? Ou vamos murmurar como o povo no deserto, ali em Êxodo capítulo 16? Então, são perguntas ali na lição para nos confrontar e confrontar os nossos jovens a respeito das nossas desconfianças, da nossa incredulidade, né, sobre a provisão, sobre o sustento, sobre o cuidado que o nosso Deus tem para com as nossas vidas. Então, precisamos confiar no Senhor para que façamos esse quarto pedido da oração do Pai Nosso com fé. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque nós temos certeza que até o pãozinho do nosso café da manhã depende da sua provisão, do seu poder, da sua misericórdia. Assim como um bebê, uma criança, depende que o pai e a mãe lhe dê a alimentação, nós dependemos também do nosso Deus. Então, o nosso pãozinho de cada dia, e muitas vezes isso quer dizer o nosso emprego, o nosso sustento, né? O nosso salário, a nossa carreira profissional, a nossa saúde física, tudo aquilo que é básico para uma vida digna, confortável e segura, por mais básico que pareça, depende dos milagres, do cuidado e do poder do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Então, sim, podemos orar e pedir, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém? Que tenhamos uma ótima aula no próximo domingo, sustentados, né, alicerçados nas promessas e no cuidado do nosso Deus, que sustenta cada uma das nossas necessidades. Que Deus nos abençoe, tenha uma ótima aula no próximo domingo. Nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!